um episódio de Conversas Caras, minhas caras. Eu tô tão feliz com esse podcast e hoje eu quero falar para vocês sobre essa mentalidade empresária. Por que surgiu Conversas Caras? Esse podcast já é um projeto que eu quero realizar há um bom tempo e ele é inspirado, é a continuidade da nossa comunidade. A Conversas Caras, esse podcast, é a inspiração da comunidade cara e ela é uma comunidade onde eu falo sobre essa mentalidade da empresária. Cris, tu agora tá dando uma de coach? Gente, não é sobre isso. Embora eu acredito que tem muitos bons coaches no mercado, mas a gente quando vai trabalhar, ter o seu próprio negócio, a gente precisa ter essa mentalidade empresária. É sobre isso que eu quero falar para vocês. Eu quero compartilhar a minha jornada de empresária, tanto aqui nesse podcast quanto nas minhas redes sociais, para você saber como que a gente chega em determinados estágios. Então, quando eu comecei com a minha empresa, eu estava trabalhando numa agência de clipagem. O que é clipagem? A gente fazia recortes da televisão, né, do rádio e vendia isso para as assessorias de imprensa. Então, se um cliente deles saiu na mídia, a gente fazia o recorte e entregava. Eu trabalhava meio turno nisso, já tinha trabalhado em agências de publicidade, em estúdios, e eu estava nesse momento aí trabalhando meio período. E com isso eu abri a minha empresa e comecei a trabalhar com gestão de redes sociais. E essa gestão de redes sociais eu fazia fora do meu horário de trabalho, o que me fazia acordar mais cedo, ter aquela disciplina, tirar o pijama, não me envolver com as rotinas da casa e ficar no meu home office ali concentrada. E isso era um dificultador para mim. Mas quando a gente está com uma roupa, que é o pijama, ele simplesmente vai estar te colocando psicologicamente nesse modo de descanso. Então, obrigatoriamente, já se acorde, já se arrume, troque de roupa, se maquie para você trabalhar o dia inteiro dentro do seu negócio. E foi isso que eu coloquei em mente e comecei a fazer. Fora isso, eu comecei a ver a necessidade, até porque um cliente meu me pediu nota fiscal, eu abri o meu MEI e também, logo na sequência, fui atrás de conhecer um contador de confiança, né, por indicação, que é meu contador até hoje, e que faz todas as minhas finanças, né, as minhas certidões, as minhas notas fiscais, tudo que é necessário a respeito da minha empresa. Consequentemente, eu vi que até porque aconteceu isso recentemente comigo, gente. Eu tive o meu Instagram banido, né? Ele com mais de 11 mil seguidores, uma conta que deu muito trabalho. E o que aconteceu? Desativaram o meu Instagram, estou judicialmente entrando com processo contra o Instagram. Mas eu sempre falei para vocês, tenham outras redes sociais, tenham um site, não construam casa em terreno alugado. Então, eu tive o meu site muito bem estruturado. Ele já passou por várias mudanças, né? Conforme eu fui evoluindo. Sempre olhando também para minha esteira de produtos. Quais os serviços que eu ofereço, né? Isso faz sentido para minha audiência? Faz sentido eu estar ofertando determinados produtos que não convêm com o mercado agora? Claro que não. Então, eu sempre estudei muito a sociedade, o comportamento, a antropologia, para a gente entender o que o cliente estava precisando. Então, muitos lojistas da área da moda e da beleza, eu sempre tive esse contato e sabia muito bem o que poderia modelar. E hoje eu trabalho com o formato de eventos, consultoria, mentoria e outros produtos mais personalizados ainda para cada negócio. Porque como eu tenho uma vasta experiência, eu também não deixo de aproveitar algumas oportunidades e faço trabalhos especializados, personalizados para algumas marcas. Então, olhar para essa esteira de produtos é fundamental dentro dessa mentalidade. Outra coisa, a gente começa sendo urgência, né? Eu comecei sendo a minha própria agência, fazendo tudo. E hoje já não mais assim, né? Tanto que a gente está aqui numa bela estrutura de um podcast maravilhoso, a gente tem que delegar, a gente tem que contratar pessoas. Então, tem o meu contador, tem a gestora de tráfego, tem social media também, tem fotógrafo. Então, a gente tem que começar a delegar e contratar pessoas para que a gente tenha um trabalho mais bem apresentável, obviamente, em termos de estrutura, mas nunca deixe de começar com o que você tem. Não tem o último iPhone,
iPhone não tem a melhor luz, vai para uma luz natural, vai para um outro cenário bacana. Eu usava muito e uso até hoje, gente, aquelas lojas de móveis planejados, ia lá, pedia uma parceria, pegava um cenário bacana, legal, e eu fazia acontecer. Gente, se eu disser para vocês que eu cobri uma feira inteira, um evento com um iPhone que era realmente, tinha estragado e eu não tive nem tempo de comprar, a câmera estava horrível, mas como que eu fiz? Eu ia atrás dos fotógrafos oficiais da feira, eu usava o Wi-Fi da feira e é uma feira gigante em Gramado. Eu até entrevistei a Ana Hickman. E aí tinha uma amiga minha que ela também estava com o iPhone na época, e ela me emprestava de vez em quando o iPhone dela, que ela estava lá dando palestras e tudo mais. Então, tudo isso eu fiz acontecer. Faça acontecer. Adversidades sempre vão existir, mas o que você tem que ter em mente? O foco, aonde você quer chegar. Muitas vezes eu pergunto para as empresárias, qual é a empresa do seu sonho? Hoje, vou dar um exemplo. Se eu perguntar assim para você, qual é a casa dos seus sonhos? Você consegue imaginar ela com a cozinha, com um quarto, com uma grande área, uma garagem, cachorro, crianças? Como que é essa casa? Você consegue visualizar ela plenamente. Mas quando eu pergunto qual é a empresa dos seus sonhos, muitas delas não conseguem visualizar qual é a empresa do seu sonho. Elas começam a dizer, o que elas sabem fazer, o que elas gostariam de fazer, mas elas não dizem assim, a minha empresa do sonho, rodando perfeitamente, ela estaria vendendo 100 mil por mês, ela teria X contratados, pessoas contratadas, eu estaria muito mais da estratégia, eu não estaria no operacional, eu estaria abrindo mais 2 franquias. Isso sim é dizer como seria seu modelo de negócio do seu sonho. Então, tenha em mente essa meta. Qual é o modelo de negócio do seu sonho? Como que a sua empresa estaria perfeita, bem desenhada, né? Toda ali linda, maravilhosa, se ela existisse hoje. E você tendo isso em mente, como seria essa empresa dos seus sonhos, você consegue focar nesse objetivo. Então, empresária, hoje nesse papo sobre mentalidade, eu quero que você tenha em mente. Tenha uma rotina, organize-se e seja muito, mas muito focada. Porque hoje a gente tem muitas pessoas que são ocupadas e não são produtivas. Você passa o dia fazendo muitas coisas e no final do dia o que você produziu? O que você teve de resultado? Você tem iniciativa, mas não tem acabativa. Então foque, tenha essa rotina, porque as redes sociais e o mundo que a gente vive hoje é muito fácil nos dispersar de tudo que a gente precisa. Então você precisa ter muito mais foco, ainda mais se você não é uma pessoa que tem costume a ter foco. Se você não é estrategista, se você não gosta de fazer certas coisas, eu também não gosto de fazer muita coisa. Eu já editei muito vídeo e ainda edito às vezes, mas eu não gosto, mas é necessário. É necessário, às vezes tem coisas que só vai ficar bom quando a gente precisar fazer, mas isso é o mínimo. Lá de vez em quando eu edito alguma coisa, mas eu sei fazer de tudo, porque eu já passei por todos os processos. Tenha essa rotina, tenha o foco, idealize qual é a sua empresa dos seus sonhos e mantenha esse foco. Faça um plano de negócios. Comece o ano com um plano de negócios. Muitas de vocês não conseguem fazer o calendário de conteúdo de um mês. Então, vamos começar a sair dessa rotina. Se você é uma empresária premium, você já faz isso com certeza. Agora, se você quer ser uma empresária premium ou do mercado de luxo, você tem que investir isso em plano de negócios, conteúdo do mês inteiro, estratégia, posicionamento com foco ali na sua autenticidade, na sua essência, para que você realmente tenha os resultados. Não é fazendo as mesmas coisas que você vai ter resultados diferentes. Essa é a minha frase para 2026 e eu encerro o Conversas Caras de hoje com esse pensamento. Não é tendo as mesmas atitudes, fazendo as mesmas coisas que você vai ter resultados diferentes. Até a próxima, até o nosso próximo episódio de Conversas Caras.